porque a gente abre o Você Bonita desta quinta. Semana tá passando muito depressa e é claro que essa dupla tinha que estar aqui nessa semana toda especial, afinal, há tanto tempo que elas trazem informação de qualidade, agora elas estão juntas, né? Quando a gente fala e profissionalmente, elas se conheceram aqui no programa e hoje elas trabalham também juntas. Eu fico muito feliz de ter unido essa dupla, nossa querida endocrinologista, a doutora Ana Priscila Soga, bem-vinda. Obrigada, Carol, pelo convite. Nossa chefe, nossa Nutri, Gabi Esteves. Obrigada, bem-vindas e parabéns também por estarem juntas. Parabéns a você por todo o sucesso e por fazer a nossa parceria. Que delícia, gente, quanta coisa boa que acontece aqui. É impressionante. Isso é um negócio impressionante, que eu acho que o público em casa sente, né, essa energia, esse clima, o quanto as coisas realmente acontecem assim, que a gente fala, meu Deus, mas não foi combinado? Não, não foi. E o encontro de vocês, fico muito feliz. Sim, sim. Porque é uma coisa que começou aqui e que vocês levaram aí pra vida, unindo os conhecimentos, e elas se deram muito bem. Agora, eu já vou contar o tema daqui a pouquinho, que vocês vão falar, e já vamos contar a receita maravilhosa que a Gabi vai ensinar. Mas antes, a gente vai ver esse VT. Doutora Ana Priscila Soga, endocrinologista, bem-vinda! Obrigada, Carol! E nossa nutricionista e chefe, olha como ela está maravilhosa! Você viu a Gabi Lu? Olha! Você tá demais, bem-vinda! Obrigada, meninas! Cá. O que é considerado o hábito, né? Carol, pra mim, Gabi, tá? Tem que ser todo dia. E principalmente no dia que deu a jacada, como o pessoal fala, Sim. Sabe? Eu almocei um churrasco daqueles. Coloca uma fruta de sobremesa, no lanche da tarde tome um suco de frutas vermelhas, como um açaí, inclua mais ainda antioxidante. Então, tanto que pessoas que envelhecem muito bem, que a gente fala, né? Às vezes eu chego com uma paciente de 80 anos batendo basquete no clube, eu falo, caramba, né? Então, tem pessoas que realmente... tem uma quantidade desses genes, uma ação desses genes anti-inflamatórios e antioxidantes maior do que outras. Tá. E esses alimentos, eles fazem justamente isso, eles ativam genes que têm um papel antioxidante, além de combater os radicais livres. Vou começar com a doutora. Sua introdução, doutora. Fique à vontade, as meninas montaram um esqueminha, mas o que te faz, assim, o que te remete a pensar que deve ser uma discussão, pensar nas emoções que a gente coloca no prato? Porque muitas vezes, quantas vezes a gente para pensar, Carol, qual é a emoção que a gente está colocando no momento da refeição? E cada vez mais frequente, a gente observa no consultório que os pacientes, quando eles perdem esse controle, eles colocam, como você está se controlando? Como está a sua alimentação? E a primeira resposta é, eu acho que eu estou muito ansiosa, eu não estou conseguindo ter o controle adequado. E essa palavra ansiedade, ela acabou sendo muito rotulada e utilizada como justificativa de vários momentos que não necessariamente estão relacionados com a ansiedade. Então, trazer as ferramentas da nutrição, dos alimentos que a gente tem para o prato, mas de uma forma prazerosa, que é o que a gente tenta sempre aqui, né, Carol? Assim, não só eu, todo mundo que vem fazer uma receita aqui, uma coisa prazerosa, que é gostoso, mas que respeite a saúde do corpo. Vocês estão lindas nos tons, assim, da paleta que é bem candy, né? Essa corzinha assim, não tá? Então, pastel. Pastelzinho fazendo... Pra não ser cringe. Pra não ser cringe. Será? Bom, aqui somos jovens, não é, meninas? Né? Somos todas cringe. Agora, tem uma galera que trabalha comigo, inclusive essa meninada maravilhosa, que é já dessa geração. Dos anos, né, da década de 90. Obrigada, meninas. Obrigada a você, muito Carol. bom tê-las sempre. Gostoso rever. Por isso que elas fazem esse sucesso aí e estão espalhando saúde, profissionalismo, cuidando de muita gente, porque estão sempre, eu diria, além de vocês serem muito de pessoas gostosas, legais, de simpatia, né? Isso é muito bom, de energia boa. Vocês estão sempre prontas e preparadas, vocês são, né? Vocês se informam muito e sempre pensam, gente, em assuntos novos para trazer. Tanto que o tema é um tema super legal que a gente vai falar hoje. Que são as novidades, né? 2021, 2022, que a gente já está no pezinho, 2022, pensando na questão imunológica
na nossa saúde. Elas vão contar tudo o que hoje a gente tem e que os estudos estão comprovando. Então, assim, em primeira mão, para o público do Você Bonita. Adorei! Delícia. E pode contar da sua receita também, que gente, ela vai fazer uma... Não. Conta você. Conto você. eu? Tá muito chique esse negócio. Super fácil, como sempre né? Porque ninguém tem tempo de ficar muito na cozinha. Então, a gente vai fazer um peixe, uma posta de peixe com uma crosta de azeitonas. Nossa. E um refogadinho, assim, do legume que você tiver em casa. Nossa Senhora, você viu isso, Gláucia? Você viu a caminha do legume com o peixe? Nossa, vamos passar bem. Obrigada, Imagina. sempre um prazer. Vamos começar, então vocês querem fazer alguma introdução antes da gente começar a chamar? Vamos começar. Vamos então, lá. antes de mais nada, queria agradecer só, Carol. Me emocionei aqui, não esperava isso. Na verdade, vocês fizeram um aniversário, o presente foi a gente que ganhou. Então, queria agradecer a Não toda a fala, equipe. eu também choro. Porque Essa semana esse eu chorei programa é todo dia. demais e traz muito conhecimento. E é um prazer, um privilégio nosso estar aqui. Sim. Parabéns, A Carol, por gente todo o agradece. trabalho. De toda a gente. equipe. Tá. Firmes e fortes. E aí a ideia foi justamente, né, até prestigiando esse dia, né, trazer novidades em relação à área de endócrino, de nutrição e o que foi tanto abordado este ano e o que a gente espera para o ano que vem, que a gente pode contribuir para o conhecimento de vocês. E a gente começou falando justamente sobre essa parte imunológica. Por quê? Foi um ano de Covid, foi um ano de infecção em que a gente falou muito sobre o nosso sistema imune. Verdade. E até como uma forma de aprendizado, por causa de tantos estudos que a gente teve nessa área, a gente viu a relação de intestino, de hormônios com o nosso sistema imunológico. Até por causa desses estudos feitos para o próprio Covid. Então, a gente aprendeu demais. Então, o que eu acho que é importante a gente que está em casa entender sobre o nosso sistema imune e hormônios? Então, cada vez mais a importância de a gente manter a nossa tireoide, né? Então, num primeiro momento do Covid, pacientes com hipotireoidismo, com alterações de tireoide não eram um problema, mas nos estudos, não era um grupo de risco, mas nos estudos mais recentes mostraram que realmente o combate a infecções, e a gente está estendendo até para outras infecções, é importante manter esse equilíbrio tireoidiano e um hormônio que a gente nunca imaginou que era importante é a testosterona. Jura? Então, a gente tem estudos em pacientes, homens, com testosterona mais baixa, mostrando que tem uma infecção mais grave com o Covid. Mostrando que a testosterona, ela na verdade, junto com outros fatores inflamatórios que também podem levar essa testosterona mais baixa, contribuem para um quadro mais grave. Sério? Olha que interessante. E tudo isso, Ká, a gente acaba interligando com uma boa alimentação, com um bom sono, com bons hábitos alimentares, com tudo que a gente acaba conversando mesmo aqui no programa, principalmente porque a gente viu que na Covid não adianta você ser magro, mas você não ter uma saúde, né? Também, ao mesmo tempo, tem pessoas obesas, mas que têm os hábitos um pouco melhores, que se saíram melhor. Bem. Né? Então, assim, cada vez mais os estudos, né, Pri, mostram a importância do todo, né? Então, quando a gente fala hoje de saúde de tireoide, a gente fala num hormônio que está interligado com todos os outros, né, Pri? Que a gente sempre comenta aqui. Então, precisa ter uma avaliação muito mais detalhada, né? Precisa ter um olhar muito mais atencioso para esses pacientes, porque tá tudo ali interligado, a gente não pode tratar uma coisinha só. Sozinha ali, né? E pensando, antes até, desculpa te interromper, doutora, que vocês estão falando de hormônio, essa questão, hoje vocês falam em gerenciar o estresse, né? Gerenciamento de estresse. É chique, bonito, vai dar um trabalho, porque a gente não consegue fazer isso. E ele também está diretamente ligado com essa questão do nosso desequilíbrio hormonal. Então, imagina, homens e mulheres, penso eu, jovens que numa fase da vida estariam com os hormônios bombando e adequados, não estão. Então, isso é uma coisa grave, né? Exatamente. Isso que você me trouxe, que a gente chama muito de espiral negativa. Então, tudo está conectado. Sim, a gente já sabia isso há muito tempo, isso não é novidade. Mas o que é importante a gente entender? Que muitas vezes esse hormônio mais baixo leva ao ganho de peso, esse ganho de peso leva à inflamação, essa inflamação diminui ainda mais o hormônio. E a gente começa a entrar numa espiral negativa, numa bola de neve, em que aí às vezes, mesmo se alimentando melhor e fazendo exercício, eu ainda me sinto cansada. Entendi. Eu tenho tempo de recuperação muito... Ai, fiz exercício hoje, não consigo fazer exercício durante 3 dias porque eu tô dolorida. Por quê? Porque esses hormônios às vezes estão mais baixos. Então, o que eu acho que é importante para você que está assistindo a gente? Então, num primeiro momento, entender que esses hormônios influenciam sim
no nosso sistema imune. Que durante o acompanhamento é importante avaliar e se a gente tiver algum sinal de ele estar um pouco mais baixo, buscar esses métodos, né, lógico que naturais, de qualidade de vida ou às vezes até de tratamento, porque eles influenciam na nossa imunidade. Não é uma bobagem. Não. De forma alguma. Eu vou colocar, a gente preparou, até para ficar fácil para o público, quem quiser fotografar para ter todos os itens, ó, colocamos na tela para vocês também, que tá aí. Então, pensando na imunidade em foco, vamos passar para o próximo, Glaucio, para a gente já... Acabamos de falar, então, dessa questão, da importância da tireoide que está envolvida, assim, no processo de imunidade. O próximo, então, que vocês vão dar destaque é o intestino. Eu quero só parar na tireoide. Quer falar mais uma coisinha? Então, sim, voltamos lá. Na tireoide. Ficou bonitinho o desenho. Né? Isso é bem bacana trazer para vocês. Então, eu recebo muito paciente no consultório com um quadro, Carol, de hipotireoidismo subclínico. Tá. Então, o que é essa condição? Alguns pacientes podem ter uma alteração do TSH, que é um exame hormonal da tireoide, só que ele não está muito alterado. Então, o normal do valor de TSH é de 0,5 a 4,5. Tá. Alguns pacientes têm 7, 8, abaixo de 10. Então, essa condição em que ele está acima de 4,5, 5, de acordo com a referência do laboratório, mas está abaixo de 10, até por muito tempo, 10, 15 anos na literatura, a gente não tratava. Justamente porque os estudos mostravam que pacientes com hipotireoidismo subclínico, quando a gente entrava com o hormônio de tireoide, eles não sentiam a menor diferença. Entendi. Então, na verdade, a gente dava uma medicação que tinha que acordar cedo, tomar em jejum, e o quadro clínico dele ficava exatamente o mesmo. Só que saiu esse ano, e aí isso é bacana você que está escutando a gente, para conversar com o seu médico, se você está nessa situação, de que pacientes com hipotireoidismo subclínico, quando tratados, melhoram a parte cognitiva, melhoram a parte de memória, melhoram a parte de concentração e a parte de raciocínio. Então, antigamente, até o ano passado, se viesse algum paciente no consultório, eu falaria, olha, vamos avaliar seu quadro clínico, mas muitas vezes a gente não tratava. Hoje em dia, lógico que também a gente vai individualizar, mas existe um reforço positivo em a gente tratar pacientes com hipotireoidismo subclínico. Que interessante. Por causa da parte cognitiva. Esse estudo saiu faz uns 45 dias, 2 meses, então eu acho que ainda é uma coisa bem nova, que você que tem alguma alteração de tireoide, conversar com o seu médico sobre isso, né, Gabi? Que legal. Também com a sua nutricionista, porque também a gente tem muita coisa na questão alimentar que a gente pode ajudar esse paciente subclínico. Às vezes não é o momento ainda de entrar com o hormônio, mas a gente pode rever, por exemplo, quanto esse paciente está consumindo de selênio, porque tanto o excesso quanto a falta vão interferir nessa questão tireoide. A gente pode ver a questão mesmo de iodo. Tem muita gente que consome muito sal e todo o sal do Brasil é iodado. Então, às vezes, o excesso do iodo também faz isso, excesso de cloro também faz isso. Então, todos os exames e avaliações que a gente pode fazer. Então... Boa. Uma boa. E pensando nessa questão do sal, até aproveito o gancho para te perguntar. Mesmo para quem não tem histórico familiar ou que fez os exames e tem ali tudo bem, vocês indicam mudar o sal, então consumir o marinho que enfim, não vai ter essa questão do iodo? O que você acha? Mesmo o marinho, ele tem... Ele tem também? Tem. A diferença é uma do legislação, marinho... que a gente tem aqui. O que eu oriento, eu achei que o marinho não tivesse. É a gente tentar diminuir o máximo possível coisas que podem interferir e entrar ali no nosso, na casinha do hormônio. Então, a pasta de dente com flúor, então a gente procurar uma que não tenha flúor, não usar o antitranspirante com alumínio, não usar plástico na geladeira, no micro-ondas, essas coisas sim. E se precisar, a gente vai mudar essa questão do sal. Mas o que é bacana colocar aqui, Carol, o que a gente sabe sobre o iodo? Primeiro ponto, a falta dele é ruim. Tanto que vários locais onde esse sal, inclusive o nosso sal começou a ser iodado, justamente por causa da deficiência de iodo. A gente é um país continental, tudo bem, quem está no litoral come peixe, tem sal,
mas quem está lá dentro, não. Então, Verdade. a gente precisava, na verdade, incluir uma fonte de iodo. Mas alguns estudos também mostram que o excesso de iodo, por exemplo, shoyu e tal, pode ser um dos fatores que pode contribuir para um processo inflamatório como a tireoidite de Hashimoto. Então, eu acho que, de novo, a palavra é o equilíbrio. Então, ou seja, podemos consumir o sal. Eu acho que o grande malefício é principalmente a questão de sódio mesmo, mas, assim, tirar totalmente o iodo também não é bacana. Eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. E suplementação de Lugol, né? Que tem muita gente fazendo, às vezes faz porque viu um vídeo no YouTube legal disso. Pois é um negócio complicado, porque é perigoso, né? Ele Super bloqueia a perigoso. tireoide. Ele é usado na área médica para bloquear pacientes com hipertireoidismo. Então, a gente dá para quando a gente tem excesso, lógico que a gente vai dar numa quantidade muito provavelmente maior do que nesses vídeos, mas como uma medicação de bloqueio de excesso de produção de hormônio tireoidiano. Mas começaram a fazer isso Medicação. por causa de emagrecimento. Ah, tem várias, né, assim. A Eu acho gente que, assim, até palpita, assim, ó, quando a gente vê muito. Carol, pode até ser que algumas pessoas tenham indicação, mas acompanhe com o médico, deixa ele te explicar o motivo do que ele, por que ele está introduzindo, né, Pri? Com Exatamente. prescrição, com exame de controle. É saúde, não dá para brincar. A gente já percebeu que não dá para brincar, Olha, né? Então, você sabe o que me assusta? É chegar no momento que nós estamos e as pessoas não terem medo de fazer essas coisas. É assustador, porque não é possível, não é verdade? Sim. Gente, com todas as provas, tudo que a gente está vivendo de pandemia, de coisas que mexem com a nossa saúde, a pessoa não ouve o médico e fala, não, eu vi esse negócio na internet, vou comprar e vou tomar. Ah, gente, pelo amor de Deus. Vou lá e já volto. De volta com o nosso Você Bonita, esse prato especial demais. Gabi queria fazer um prato especial, tanto que ela me mandou uma mensagem, vou contar pra vocês. Carol, quero uma receita, nanana. Aí a gente foi indo junto. Quando ela me mandou essa, eu falei assim, não, pelo amor de Deus, isso aí deve ser uma coisa, um prato super gastronômico, mas que do seu jeitinho você vai ensinar que é fácil e possível. Muito fácil. Que nem aquele dia que ela ensinou a casquinha do parmesão, que é um verdadeiro sucesso. Então, é uma posta com uma caminha de legumes e uma crosta de azeitona. Isso. Aff, que delícia. Vamos passar os ingredientes, então eu vou pedir, eu tô sem a minha fichinha dos ingredientes. E, não está aqui no meu celular, mas deve estar por aí. Quer ir colocando, Gláucia? Vamos colocando então, que eu vou lendo pra vocês na tela. Olha lá. A gente vai usar pra receita de hoje. Mas eu vou chegar bem pertinho, né, meninos? 600 gramas de lombo de peixe branco, então pode ser bacalhau, pode ser robalo, pode ser abadejo, você escolhe. Aí a gente vai usar também 200 gramas de abobrinha italiana ralada, que é essa caminha de legumes. 125 gramas de berinjela, também ralada. 125 gramas de cebola roxa ralada. 2 fatias de pão sem glúten integral ou aquela broa de milho tostada e ralada. Olha lá os segredinhos, ó. Vamos usar também 50 gramas de azeitona preta picada. Quanto baixe de azeite, sal, pimenta do reino e ervas a gosto. Arrase, minha amiga, que delícia. Já tô montando uma verdurinha aqui bem pra gente. Ô, Ká, eu trouxe cação porque era o peixe que tinha mais bonito. Show. Então, é uma receita, assim, bem democrática. Então, dá pra fazer desde um bacalhau, um abadejo. O que importa é que seja imposta e que seja um peixe um pouco mais firme. Por quê? Porque a gente vai cozinhar primeiro em água e depois a gente vai colocar ele assado, tá? Então, eu tô deixando aqui ferver a água. Vou pôr um pouquinho de sal nessa água. A água, Gabi, ela precisa cobrir o peixe? Sim. Tá, não é no meio da posta, ela tem que cobrir mesmo. Ele vai cozinhar mesmo lá. E, Carol, eu vou colocar tomilho, que eu acho que é uma erva que super combina com peixe. Pode colocar qualquer outra, pode colocar alecrim, manjericão, o que você gostar, tá? E a gente vai deixar ferver essa água aqui. Enquanto isso, numa outra panela, a gente vai colocar um pouco de azeite. Esse azeite, cá, vai ter que ser um pouco além do que a gente está acostumado a colocar, porque é ele que vai dar a junção dos sabores,
tá? Então, a gente vai colocar o azeite, dar uma douradinha na cebola. E aqui, Cá, eu trouxe essa opção de berinjela com abobrinha. Tá. Pode ser qualquer legume que você quiser. Ah, eu tenho beterraba e cenoura em casa. Ah, eu tenho tomate e pimentão. O que você quiser. Sabe o Tá? que eu queria que você mostrasse, Gabi, pro Toninho? É como fica a berinjela ralada, porque berinjela ralada, eu confesso, que eu ainda não tinha visto, assim. Olha lá. Fica interessante, né, de servir. Porque nem na caponata ela não é assim ralada, ela ainda é de pedacinho, né? E é bom assim, Legal. Cá, porque daí a gente tira toda aquela casca que fica um pouco mais firme na hora de comer. E principalmente para quem não é muito amigo de berinjela, como ela fica assim fininha, a pessoa nem percebe misturado. Gostei. Então é um engana quem não gosta. Não, eu gostei, achei Você já interessante. compra nesse formato ou você faz Eu em que casa? fiz no processador. No processador, tá Tá. bom. Tudo pode ser junto, no processador, rapidinho, tá? E daí, Cá, o segredinho é o seguinte, no caso aqui da berinjela e da abobrinha. A berinjela, ela demora um pouquinho mais pra gente, né, pra cozinhar e tal. Então eu coloco ela assim com a cebola, desculpa. E a abobrinha, como a gente vai levar esse peixe pro forno, eu deixo ela meio cruazinha, que é pra ela ficar crocante mesmo, tá? Entendi. Então até Olha, pra cara. você ter a diferença dos sabores, né? Enquanto você vai refogando, vou lá e já volto. Vai lá. Já tem perguntinha, Glaucia? Daqui a pouquinho, Glaucia disse, eu obedeço. Ela disse na volta. Vocês estão sentindo esse perfume, esse aroma da comida da Gabi ou sou só eu? Hein, meninos? O Tá tomilho chegando é uma aí, delícia, né? passando pela máscara, porque tá... Que é isso? Maravilhoso. Gabi, ainda temos mais um pouquinho do refogado, né? Então vamos lá. Nossa. Fizemos aqui a cebola com a berinjela e daí eu vou colocar a abobrinha por cima só para ela dar uma abafadinha mesmo, sabe, Cá? E aí, o que eu quero dizer para o pessoal de casa? A azeitona que eu trouxe é uma portuguesa que não fica na salmoura. Então, ela não é muito salgada. Então, eu coloquei sal nesse refogadinho. Entendi. Se vocês forem usar uma azeitona daquelas chilena, que é mais salgada, cuidado com o sal que a gente vai colocar aqui. E tá? ela tá aí picadinha também. Tá na farofinha que eu vou fazer depois, Ah, tá? tá bom, tá Então, aqui só tem azeite, cebola, berinjela e abobrinha. E abobrinha. Ponto. Tá Vou aí. para a perguntinha do público, então, na tela, quem quer. Ah, os ingredientes estão passando na tela novamente, para quem não pegou. Agora sim. Bonito a gente ficar colorida lá quando tá aberto. O Vitão, obrigado, um beijo. Baixa imunidade pode ser uma questão genética? Bem, vamos lá. É o Bitan, né? É. Bitan, existem algumas condições genéticas de deficiência imunológica, mas muitas vezes, Carol, a gente já vai fazer esse diagnóstico na infância, porque são crianças que pegam infecções com uma recorrência, infecções que não são da faixa etária dela. Entendi. Então, por exemplo, uma criança de 6, 7, 8 anos com um sapinho na boca, com candidíase oral. Puxa, isso a gente vê na fase de amamentação, 2 anos, ou uma diarreia crônica. Então, são diagnósticos de uma deficiência da imunidade mais grave na infância. Entendi. Pode ter uma deficiência mais leve que a gente vai fazer na vida adulta? Pode. E eu acho que o mais importante, a gente tem genes que realmente modulam a nossa imunidade. Então, existem pessoas que têm uma imunidade que a gente fala, nossa, passei a vida inteira sem infecção nenhuma. E não tem pessoas que pegam infecções com recorrência? Sim. Ela não tem essa imunodeficiência, mas ela provavelmente tem genes que contribuem e facilitam para uma imunidade mais baixa, uma porta de entrada intestinal, aquela flora bacteriana que a gente fala tanto, também, que pode contribuir para essas infecções de recorrência. Mas o mais importante, além da genética, são os hábitos e comportamentos que a gente fala tanto aqui. Tá bom? Não tem dúvida. É, Pri, essa questão da epigenética, né? O quanto o nosso hábito, o que a gente faz todo dia, pode mudar, sim, a vida. A expressão, Sem dúvida, né? né? A expressão dos nossos genes e das nossas Isso. proteínas. É ainda mais importante do que essa genética que já vem com a gente. né? Exatamente. Vamos pegar só esse momento que a Gabi tá colocando, então, o peixe
na panela, ele vai cozinhar. Então você coloca as postas. Não muito, Ali. tá, Cá? Porque eu não quero que ele fique ressecado. Tá. Então, por volta de uns 3 a 5 minutinhos, Tá. eu vou deixar ferver aqui um pouquinho. Olha que legal. Vamos colocar mais um tópico na tela para vocês comentarem que seria, né, a gente colocou e tirou, mas agora a gente vai falar dele, que é o intestino ligado à nossa imunidade. Exato. Então, Carol, nunca a gente olhou tanto para o nosso intestino. E esse foi um ano que a gente viu muitos estudos em relação a marcadores de inflamação intestinal. Então, como, por exemplo, PCR, VHS, que são marcadores de inflamação que já são antigos, mas, por exemplo, a calpronectina. Então, ou seja, a gente tem outros marcadores que a gente consegue avaliar se tem uma inflamação intestinal, para que a gente possa também trazer algo mais palpável, além das queixas do paciente. É lógico que o quadro clínico é soberano, mas a gente consegue avaliar através de exames laboratoriais esse quadro inflamatório para quem é sintomático e, ao mesmo tempo, estudos com lactobacilos. Então, a gente mostrando que o uso de lactobacilos, até na questão da infecção que a gente colocou, que o tipo de flora bacteriana predispõe a uma infecção não só de Covid, mas de outras infecções. E como essa suplementação, principalmente de Bifidobacterium, tem uma diferença importante no nosso equilíbrio corporal. Que legal. Mas a gente deve, doutora, revezar um pouquinho essas cepas? Ou a gente, para algumas pessoas, cepas específicas é que vão fazer? Então, eu acho que o primeiro ponto, hoje os estudos mostram que quanto mais diversificado for a nossa flora, é melhor. Então, uma das coisas que a gente até orienta é a gente realmente colocar lactobacilos de uma maneira natural, probióticos de uma forma natural, através do kefir, tanto que estudos com kefir, por exemplo, mostram que aqueles, né, kefir que a gente já compra prontinho, que tem 1 ou 2 tipos, né, de lactobacilos, eles têm um efeito. Aqueles que são ricos, que são aqueles que são cultivados, que passam, todos, já passou por 10 vizinhos, todos higienizados, eles têm uma riqueza muito maior na quantidade de oferta para a nossa saúde intestinal. Mas isso que você perguntou é excelente. Então, dependendo do quadro clínico, a gente tem uma combinação diferente. Então, precisa, claro, também ter orientação médica É o isso. ideal, principalmente pessoas sintomáticas, tá? Então, assim, se eu tenho um desconforto, se eu tenho empachamento, dependendo do que eu fizer de combinação com o quadro clínico do paciente, eu posso melhorar ou piorar. Então, isso é muito importante. Perfeito. Gabi, você precisa de algo para um ponto? E ó, só na dúvida, inclua alimentos com mais fibra, né? Iogurtes, o kefir, kombucha e assim vai, né? Vinagre de maçã é uma coisa barata que dá um super efeito nessa questão probiótica. Ai, que legal, né? Sim. Tomar um copinho, né, pequenininho, como se fosse um shot, né? Lá no Hospital Mário Covas, que é onde a gente trabalha lá com o pessoal de dor pélvica crônica, endometriose e tal, 100% das mulheres, eu acho que saem com a recomendação de uma colher de sopa de vinagre de maçã dissolvido num pouquinho de água, café, almoço e jantar. Isso melhora a digestibilidade, melhora dor de baixo ventre por conta de inflamação, principalmente ligada ao intestino. Então é uma coisa barata e legal. E é gostoso. Bom, eu pelo menos adoro. Nossa, eu não precisava nem dissolver nada em água, não. Vinagre é um negócio, eu acho saborosíssimo. Você vai só colocar a crosta pra gente ver? Tá? Tá. Só tirar. Cozinhou, vai pra... A crosta não tem segredo, Cá. O que nós vamos fazer? Pegar um pão que você tem em casa. Pode ser com glúten, sem glúten, uma broa, que nem falamos aqui. Qualquer que você queira, assim. E daí você vai torrar e ralar ele, tá? Então fica que nem mesmo uma farinha de rosca. Você tem ele... Aqui, aqui, ó, vamos mostrar. Daí, a gente vai pôr um pouquinho de sal. Eu vou colocar um pouquinho de orégano, um pouquinho de pimenta do reino. Olha que legal. E a azeitona, eu também passei ela no processador para ela ficar assim, moidinha. E daí a gente coloca nessa farinha e mistura. Gabi, que receita maravilhosa. Gente, isso é gastronomia pura, né? É lindo. E assim, dá um efeito, né, uma coisa... E muito sabor, né? Muito sabor.
O peixe vai estar super saboroso porque ele foi nesse caldo com esse vegetal aí tudo. E daí é só você colocar essa crostinha em cima do peixe e levar ele no forno para essa crostinha ficar mais torradinha, tostadinha. Maravilhoso. Nosso prato já está servido. Eu vou colocar o próximo tema porque a gente já vai experimentar. Daqui a pouquinho tá bonito mesmo, ó. A gente vai falar também de reposição hormonal, quais são as novidades, né? Bonitinho. Vamos lá, Gabi vai sentar, você vai levar pro forno agora. Vou. Eu só quero mostrar rapidinho aqui, Cá, como que eu coloquei a crosta, senão depois brigam comigo, viu? Gente, tá muito bonito. Olha, a farofinha ficou assim. Tá? E aí a gente coloca com a mão mesmo, assim, ó, Cá. E dá uma apertadinha em cima do... Tá. Gente, isso dá certo com um monte de coisa, né? A cara do Toninho. Até assim, se quiser fazer berinjela O olho, né? Fatiada, a berinjela e colocar essa crostinha em cima, também fica uma delícia. Olha. Daí eu coloquei mais um tomilinho aqui em cima, assim, para ficar bonitão. Um fiozinho de azeite. Forno, uns 15 minutinhos, Cá, para ficar mais Parabéns, douradinho. Gabi, você é maravilhosa, gente. Que receita linda. Espero que gostem. Né? E vocês viram, é simples, né? Parece difícil, mas ficou fácil. Na tela, então, vamos falar de reposição hormonal, meninas, enquanto a gente saboreia, né? Esse prato. O que temos de novidades? Então, Carol, o que a gente sabe, né? Então, esse ano também foi um ano sobre falar de terapia de reposição, essa volta de olhar para o corpo da mulher, e saíram grandes estudos. Então, uma das coisas que sempre foi muito questionada é que a terapia de reposição hormonal pudesse causar um aumento de demência em mulheres. Tá. E os estudos que saíram esse ano mostraram que não tem esse aumento. Então, ao contrário, alguns estudos mostraram que a gente tem uma prevenção de Alzheimer, ou seja, a gente tem um menor risco de doença de Alzheimer em mulheres que fazem terapia, e mulheres que fazem terapia não têm esse aumento de risco de demência. Então, esse foi um estudo que saiu faz aí mais ou menos uns 30, 45 dias. Outro ponto que eu acho que também é importante, que a gente tem falado muito sobre o tipo de progesterona e a forma de reposição em mulheres com terapia de reposição hormonal. Então, a gente tem algumas progesteronas que estão relacionadas com o aumento do risco de câncer de mama, enquanto outras não têm esse fator. Então, também é muito importante, então, primeiro, avaliar indicações e contraindicações, conversar com o seu médico, não deixar de se cuidar, não entender que aquele sofrimento, ou aqueles calores, ou alteração de sono ou humor faz parte da idade da sua vida. A gente tem hoje suporte para a gente continuar com uma vitalidade boa, né, foi-se, mas cuidado com o tipo de progesterona. Então, a gente tem hoje alguns formatos como o DIU, ou formulações orais que protegem de câncer de endométrio e, ao mesmo tempo, tem menor risco de câncer de mama. Tá? Que boas notícias, né? Ótimas notícias, muitos estudos também na área alimentação, com menopausa, endometriose, fertilidade. Então, assim, muita coisa realmente comprovada, que tanto fitoterapia quanto alimentação e suplementação tem muitas coisas interessantes, e o quanto pode ajudar, principalmente nessa questão de menopausa, né, Carol? Os calores, né, as alterações de humor, alteração de peso, aumento de gordura na região abdominal. Então, assim, tem muita coisa que a endocrinologia e a nutrição com certeza pode ajudar a oferecer para essa mulher nesse momento. Sem dúvida. E entender que algo que era muito inseguro e controverso, hoje tem mais estudos mostrando uma segurança, lógico que com bom acompanhamento, tá bom, Muito Carol? bom. Ô, gente, eu vou falar um negócio. Tá? Demais. Não tem a palavra. Que delícia. Perdi a palavra agora. Não tenho nem palavra. O que é esse prato? Tô aqui enquanto elas estão falando, eu tô só assim, ó, ouvindo, você viu que aprendendo e saboreando. rapidinho? Eu vi. Gente, pelo amor de Deus, faz igual, reproduzam, porque está divino. Obrigada. Que bom, maravilhoso. fico feliz. Mais um o último, né, dos nossos itens para voltar para a perguntinha do público. Olha lá, vou ler para vocês então o que as meninas colocaram aí como as novidades, né? O boom
da demanda por produtos plant-based. A gente tem falado muito sobre isso, né, na alimentação. Medicações para controle de obesidade que utilizam nossa fisiologia com resultados incríveis e sem efeitos colaterais. Uma abordagem mais proativa para nutrir o corpo e a mente. E a microbiota intestinal surge como a porta de entrada para um bem-estar aí, né, para a gente se sentir melhor. Pincelamos isso para o ano que vem, mas não querendo dizer que a gente não já está com o pezinho ali, né? Porque muita coisa boa está chegando. Essa questão da alimentação mais baseada realmente em plantas, em vegetais. Isso mostra, Carol, não só uma preocupação com o nosso corpo, mas também como o planeta, com o meio ambiente. Agora, a particularidade, assim, o aspas que eu gostaria de falar para o pessoal de casa sobre isso, é o cuidado que às vezes a gente troca uma carne por uma carne vegetal que tem o gosto igual da carne, mas que é extremamente industrializada, né? Que tem um monte ali de condimento, de coisa que vai acabar repercutindo de uma outra maneira. Então, eu acho que o objetivo mesmo é a gente diminuir o consumo de carne e produtos animais e ir para realmente plantas, natureza, tentar tirar orgânico. Eu acho que cada vez mais isso vai estar muito forte na nossa alimentação. Porque a indústria corre para oferecer um monte de coisa, né? Cabe e aí a você nós... vai ler, isso aqui é igual ao ovo, mas não é ovo, tem cheiro de ovo, tem gosto de ovo, ele faz papel do ovo. Aí você vai ler, o que é aquilo? Né? Vamos ficar com ovo. Então, assim... Vamos ficar com ovo. Gente, olha, obviamente, e a gente precisa pensar nessa questão da sustentabilidade, que é seríssimo, né? Sim. Por isso que a gente fala sempre do equilíbrio. Mas o quanto as pessoas também fazendo essas trocas que não são certas, ainda pensando em sustentabilidade ou sendo veganas, vegetarianas, podem depois ter problemas por estarem ingerindo coisas que o nosso corpo desconhece. Sim. Então é outra discussão, não é, meninas? E é o que a gente sempre traz aqui, né, Cá? Tentar colocar a natureza no prato. O básico, simples, mais vegetais, mais folhas, né? Exatamente. E dessa maneira, com certeza, a gente vai fazer bem pra gente e pro planeta. Exato. Vamos fechar com perguntinha do público na tela. Gente, eu vou comer tudo. Pablo, obrigada, um beijo. Quais são os exames que são feitos para saber o estado do sistema imunológico de uma pessoa? O que tem que estar no check-up, doutora? Pablo, eu acho que quando a gente vai falar de sistema imune, a gente vai falar muito do quadro clínico. Então, eu vou querer escutar você, entender o que está acontecendo, os sintomas e o que o seu corpo está te contando. Mas, além disso, a gente tem vários exames do ponto de vista laboratorial. Desde um hemograma, que vai ver o número de leucócitos, né? Na verdade, o diferencial dos leucócitos, por exemplo, tem um eosinófilo muito alto, de repente pode ser algum problema de alergia alimentar, mas até exames mais elaborados, como a gente colocou, como proteína C reativa, VHS, a quantidade total de imunoglobulinas, IgA, IgM, IgG, IgE, para ver essa questão da alergia alimentar, até alguns exames mais específicos de RAST, que vai avaliar a alergia a alguns alimentos, e outros comemorativos, como ferritina, por exemplo, que mostra uma inflamação. Então, a gente tem uma gama de exames laboratoriais que a gente vai direcionar para a sua queixa. Então, para entender aonde que é um problema imunológico respiratório, é intestinal, a gente vai direcionar isso. Tá? Na nutrição a gente vai ver zinco, selênio, né? Pede dosagem disso, que também a gente tem, né, uma boa vitamina D, pelo amor de Deus, não vamos esquecer a vitamina D para a imunidade. Está diretamente ligada, diretamente. Né? E a gente fala vitamina D, mas que na verdade é outro hormônio, né? A vitamina D só chama a vitamina, mas de fato, para o nosso corpo, ela é compreendida como uma questão hormonal. Pode ser um próximo tema. O que vocês acham, meninas? Amei. Bora de vitamina D, porque a gente fala tanto. Vamos entender por que ela é tão importante. As meninas voltam para contar. Combinado. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Vou aproveitar e já dar os parabéns adiantado para a doutora, que amanhã faz aniversário e vai apagar a velhinha. Viva! Parabéns, doutora. Obrigada. Um ano lindo, um ciclo maravilhoso aí que vocês estão iniciando, um trabalho juntas tão especial, que seja maravilhoso, cheio de alegria e de saúde na sua vida, viu? Parabéns você por esse programa maravilhoso. Junto com a gente. Pra todo mundo. Todo mundo junto aqui, é assim que a gente gosta. Vai lá então, vou passar pra vocês o contato. Instagram da doutora é o @doutoraabreviado, _ Ana Priscila Sóguia, tudo junto. @doutora, abreviado, _ Ana Priscila Sóguia. E o da Gabi, eu vou deixar pra vocês o WhatsApp e
o seu Instagram, @nutricionista Gabi Esteves, o Gabi é com Y, @nutricionista Gabi Esteves. Telefone o WhatsApp da clínica 999343631. 999343631. Entrem lá para saber mais a respeito desse trabalho dessa dupla queridíssima nossa do Você Bonita. Um beijo. Obrigada.